Assunto do Conselho. Ao contrário dos outros partidos aqui na Assembleia Municipal, eu não estive envolvido nas eleições legislativas, o que me causou aqui, quase que me obrigaram a estar de férias durante 2 meses, porque a silly season vai acabar agora aqui em Louros, porque esta malta andou toda nas eleições legislativas e há 2 meses e meio que temos o município praticamente parado. Vamos fazendo aqui uma gestão corrente da coisa, vamos mantendo as reuniões que são obrigatórias manter, mas decisões e atividade política há 2 meses e meio não se passa absolutamente nada. O que eu discordo, que já critiquei nos sítios próprios e que acho que não deveria ter sido feito assim, acho que o município não deveria ter sido prejudicado em detrimento daquilo que são as legislativas. Poderá dizer-me, mas entretanto tivemos aqui algumas decisões em relação à descentralização. Tivemos porque éramos obrigados a ter, porque senão estava tudo aceito. Ou seja, não concordo, e queria deixar essa nota, não concordo com o facto de termos estado parados praticamente 2 meses, quando me diziam, então, mas tu não estás em campanha ou não? Eu, como não estava em campanha e estava focado aqui em Louros, não dei importância a isso e achei lamentável termos estado parados praticamente durante 2 meses e meio por causa das eleições legislativas. Em relação à questão da habitação social, deixar aqui algumas notas. Sim, o Bruno tem andado atrás desse dossiê e tem sido porta-voz de algumas... Sim, deixar algumas notas em relação a isto. Como eu já fiz menção aqui no Notícias LX, eu entreguei o processo daquilo que era um incêndio de Sacavém, deixei entregue ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, está entregue. A partir daqui não conheço o procedimento. Não sabe o andamento do processo? Não, sei. O Ministério Público notificou-me a dizer que sim, que tinha dado despacho para seguir o processo, mas não sei mais nada do que é que está a ser feito, nem tenho nenhuma legitimidade para perguntar ao Ministério Público do olho o que é que estão a fazer. Por isso, deixar o assunto na mente deles. Queria deixar essa nota. Sei, no entanto, e dizem os passarinhos, e não são os daqui da Quinta do Conventinho, que, no entanto, a Câmara Municipal está a fazer, pela primeira vez, em 2 anos de mandato, um levantamento, ou a tentativa de um levantamento exaustivo junto dos bairros de habitação social, para tentar perceber se quem está dentro das casas é de facto quem tem o contrato com a Câmara Municipal. A ver, vamos, se isso de facto está a acontecer, mas pelo conhecimento que tenho, alguns moradores já foram notificados para comprovar em como são eles os proprietários do contrato, ou que os proprietários do contrato são eles que estão na habitação. Também já tenho alguns relatos de algumas pessoas que até já estão a regressar aí de outros países para vir cá fazer a prova de que são eles, porque ficaram familiares nas casas. Mas se serviu para que, se fosse fazer um levantamento e se tente pôr as coisas na ordem, já fico muito satisfeito que o processo tenha começado a andar. Mas se for com esses buracos de que qualquer pessoa chega aqui e diz que está cá e não há provas de que se mantenha na casa durante os anos. Eu acredito que o Presidente Bernardino e a estrutura da Câmara têm noção que o assunto já começou a mexer por determinados órgãos e entidades públicas que agora também já não tapamos a sol com a peneira, e sinceramente também não acredito que ele queira tapar a sol com a peneira. Se calhar até aqui não teve capacidade ou serviços competentes para resolver o assunto, porque eu acho que a Câmara Municipal, principalmente os seus gabinetes de ação social, se têm desresponsabilizado daquilo que são os bairros sociais e os deixaram à sua mercê, porque não chega a pintar as paredes e a dizer que fizemos obra, porque depois o que está dentro do edifício tem que ser gerido e a população não tem que andar a pagar para quem não tem direito a estar dentro da casa. Pronto. Última nota em relação a esta entrevista. Queria deixar uma nota aqui. Já no dia 10, ou seja, quinta-feira, eu tomarei posição sobre algumas das questões que se passam na posição na Assembleia Municipal, na fase da gestão municipal. Vou tomar posição acerca de um assunto que continua a ser, que não é pacífico aqui no município, que tem a ver com a recolha dos monos. A recolha dos monos, através dos contratos interadministrativos, passou para a responsabilidade das juntas de freguesia, excepto de Santo António dos Cavaleiros e Frielas. De resto, todas as juntas assumiram essa responsabilidade. Existem alguns casos que nós não percebemos bem como é que isto está a funcionar. Mas não há aí uma empresa privada que também também foi contratada para a recolha de monos? A questão é simples.
quem é que afinal está a fazer a recolha? Porque as juntas de freguesia têm ou não têm os meios suficientes para poder fazer recolha, têm só até determinado móvel, porque a partir dali já tem que ser um caminhão com grua e afinal tem que vir o Chimar outra vez. Isso está contabilizado nos contratos interadministrativos, quando o Chimar tem que vir outra vez mais leves, para vir buscar outras coisas. O guindaste, o caminhão que foi cedido não pode ter guindaste. Porque passa os 3.500 toneladas e por isso obrigava a que as juntas de freguesia tivessem um funcionário com transportes pesados e não permite. Ou seja, existe aqui uma confusão e o que se passa na realidade é que nós vimos diariamente nas redes sociais o problema dos monos. Deixar uma nota em relação a isto, porque eu acho que o problema dos monos não tem a ver apenas e exclusivamente com falta de meios do Chimar, com falta de capacidade das juntas de freguesia ou falta de vontade da Câmara Municipal. Tem a ver com uma situação de educação e civismo. A recolha dos monos é gratuita. As pessoas têm um número de telefone para onde podem ligar e a junta de freguesia vai recolher os monos. As pessoas continuam a abandonar como se fosse lixo. As pessoas não respeitam. Não estou a generalizar a dizer todas as pessoas. Não é? Mas ali no Infantado, por exemplo, acho que há umas situações alarmantes. Mas no Infantado, eu sei onde quero chegar porque assim... A Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Louros foi infeliz na expressão que utilizou. Eu quero acreditar que ela diz, como eu digo, as pessoas, ela quis dizer que existem pessoas no Infantado que não têm civismo e quem vive no Infantado, a sua maioria, sabe que existe depois uma minoria, e eu quero acreditar que é uma minoria que não tem civismo, que atira o lixo pela janela, quando estamos a falar do Infantado, que supostamente tem uma das zonas de classe média aqui no Conselho. E diz que são os funcionários que são os funcionários a levantar. Eu acho que depois tentou-se pegar aqui numa lógica também de dar umas trolitadas na Presidente da Câmara Municipal, na Presidente da Junta de Freguesia de Louros, e quiseram transformar isto que a senhora disse que os habitantes do Infantado. Eu acho que toda a gente com bom senso e com boa vontade consegue perceber que o que a senhora queria dizer é que estamos a falar de que existem estas situações, não estamos a falar dos moradores todos no Infantado. Eu não tenho que a defender, mas para evitar, porque acho que foi, que depois pega-se aquilo e diz, ela diz que foi todos, vamos partilhar isto com os moradores do Infantado. Não foi esse o objetivo. Foi porcos e maus. Sim, não são todos os moradores do Infantado, como não são todos os moradores de Santo António, como não são todos os moradores, mas existem maçãs podres, já havia no meu clube, também existem aqui em todo o lado. E pessoas que não cumprem, que não têm regras cívicas, e eu acho que o que tem que acontecer por parte da Câmara Municipal ou das juntas de freguesia e neste caso pela Câmara Municipal, o Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos é claro, deve ser no entanto revisto, porque existem adaptações e evoluções que devem ser feitas àquele Regulamento Municipal e muito sinceramente tem que se perceber que os políticos não podem ter medo de aplicar coimas com medo de que esta pessoa diz eu até paguei uma coima quando aquilo era da CDU, por isso eu não voto mais no Bernardino. O homem não tenha medo, porque se vamos acreditar que é a minoria da população que vai ser multada ou quem lhe vai ser atribuída uma coima por incumprimento, por isso a maioria da população vai gostar da sua atitude. Tome lá uma medida em relação a isto, porque não podemos continuar a fazer este fim de semana, vamos sair com drones para a rua, vai o vereador Paulo Piteira, vai não sei quem, apanhamos 2 caminhões, Isso é tapar o sol com a peneira, tirar umas fotografias e dizer que a Câmara Municipal hoje fez uma ação de sensibilização e que fez uma ação que penhorou isto e que penhorou aquilo. Tem que haver mais meios para a Polícia Municipal, tem que haver mais Polícia Municipal. Quando é que foram abertos concursos para novos membros da Polícia Municipal? Quando é que vai haver isso? A Polícia Municipal não tem mais. Polícia Municipal. De pessoas. Olha, eu falei no início da conversa do ex-secretário de Estado da Administração Interna, João Almeida, que foi ele que veio aqui apertar a mão e abrir a Polícia Municipal aqui em Louros. A Polícia Municipal não tem mais. Tal como a PSP aqui não tem mais. E temos mas que quando falam em meios, quer dizer, meios humanos? Meios humanos não tem mesmo meios suficientes. Mas não são suficientes. Mesmo que entrem mais 9, que entrem mais 20, não tem meios suficientes. Não se sabe o que se passa na habitação social, não tem forma de fiscalização. Se existir, para além do trabalho de gabinete, depois ainda tem que controlar as obras na estrada. São meia dúzia de polícias aqui em Louros para cobrir esta área geográfica. Isso é que eu dizia, se aqueles que vão entrar agora... Eu espero
que esta geringonça alargada que estará no governo e que a área metropolitana de Lisboa até é maioritariamente CDU e PS, que tenham a capacidade de pelo menos tentar forçar a revisão do Estatuto de Polícia Municipal, porque os polícias municipais no Porto e em Lisboa são uma coisa. Aqui são meros fiscais da Câmara que não têm poder para fazer absolutamente nada, apesar da lei lhes atribuir uma série de competências. Eu não me esqueço que eu próprio exigi que a Polícia Municipal pudesse fazer uma atitude de prevenção e de dissuasão à porta que está no regulamento. Que está no regulamento, à porta da escola Mário Sá Carneiro. Agora, tenho noção que não há polícia municipal suficiente. Agora, temos uma policiazinha ou é para ter polícia? Se é para ter polícia, tem que ser mais musculada, tem que ser mais encorpada, tem que ter outros meios, tem que ter outra capacidade de intervenção. Nós continuamos a ter juntas de freguesia aqui, que por muito que os presidentes de junta neguem, e a presidente de junta de freguesia de Santo António dos Cavaleiros negou a dizer não era verdade, a PSP de Santo António dos Cavaleiros, que é uma zona que tem algumas áreas complicadas junto da freguesia, tem vários dias da semana por falta de executivos, isto da PSP, não da Polícia Municipal. Tem vários dias da semana que tem que fechar por falta de executivos, por falta de efetivos. Por isso, enquanto tivermos esta situação em relação à PSP, dificilmente teremos a situação resolvida em relação à Polícia Municipal. Agora, esta situação dos monos, isto é surreal, porque nós passamos pelos caixotes de lixo e vimos o que é que se passa. Não há capacidade de recolha. Não há. E a história de passar a competência para as juntas de freguesia, vamos ser honestos, meus senhores, foi apenas uma forma simpática de financiar as juntas de freguesia. Não resolveu o problema. E não me digam que todas as freguesias que estão limpas, há uma que terá mais incidências do que outra, mas temos aqui situações dramáticas neste concelho, nomeadamente Camarata é uma situação dramática. Existem várias situações aqui neste concelho que não são as juntas de freguesia que têm competência, ou que não têm competência, não, neste momento têm porque foi delegada, mas não têm capacidade para a resolução, porque aceitaram, desculpem a expressão, meia dúzia de trocos para a gestão corrente, em troca de uns carros e de uma coisa para fazer aquilo, e depois não há capacidade, porque se o móvel for maior, nem sequer há capacidade de tirar de lá os monos. Por isso, concluindo, vou pegar no assunto dos monos novamente. Espero que percebam que não tem a ver com um ataque, porque cada vez que se ataca esta história dos monos, lá vem toda a gente dizer que nós estamos a atacar os funcionários do Chimar. Os funcionários do Chimar não têm nada a ver com isto. Os funcionários do Chimar cumprem aquilo que lhes é atribuído. E o problema do Chimar, já falámos dele também aqui há uns meses atrás, o problema do Chimar não são nem os trabalhadores, nem os administradores. Porque os administradores cumprem a lei porque são nomeados, porque não deveriam ser estas nomeações políticas para uma empresa daquela dimensão. Mas já que é assim, paciência, não há outra forma a fazer. E depois temos um vereador com 5 ou 6 pelouros que, para além disso, de vez em quando ainda vai ao Chimar dar despacho. Pronto. O que se passa no Chimar e o problema do Chimar são as FIAs intermédia e são, em alguns casos, alguns sindicatos em concreto. Mas também é os valores que são pagos. Lá está mais uma vez Lisboa e Porto. Tem um regulamento à parte. Em Lisboa e Porto pode-se pagar mais. É vergonhoso. E em Loures e em Odivelas e outros que tais não podem pagar aquilo que pagam em Lisboa e que pagam em Porto. Óbvio. E Lisboa e Porto. Mas eu não estou a dizer com isto que a responsabilidade do Chimar tem apenas a ver com que não há uma responsabilidade macro que deveria ser repensada, porque o valor que é pago a quem anda pendurado num caminhão a recolher lixo, ninguém o quer fazer. É melhor. Mas acha que tem informação suficiente sobre o Chimar? Eu? Sim. Não tenho eu nem o Presidente da Câmara. Nem o Presidente da Câmara? Não, porque aquilo está dividido entre 2 partidos. Essa agora lá, eu percebo, mas lá por acaso é capaz de não perceber. Porque a administração é feita por Loures e Odivelas, e porque Odivelas no meio há algumas pessoas como administradores que ficam responsáveis por determinadas áreas da empresa, Loures determina outras áreas da empresa, porque continuam a existir as guerras político-partidárias dentro do Chimar, porque existem sindicatos de diversas cores ali dentro que têm uma posição completamente diferente, o que também não facilita os administradores em determinados pontos. E vai haver agora mudança no Presidente, Bernardino Soares vai ser o supostamente agora será no final de outubro, não é? É no final de outubro, vai haver alteração na Presidência. Passa a Presidência para o Presidente de Odivelas. PS, e andamos porque, lá está, os Chimar não deveriam ser os Presidentes de Câmara, seja de Odivelas ou de Loures, nem os vereadores de Odivelas ou de Loures, a administrar uma empresa com aquela dimensão. Deviam ser pessoas que tivessem conhecimento da matéria. Mexe no lixo quem percebe dele.
Pois. Não é? Porque mexer no lixo sem perceber o que é que lá está, às vezes é perigoso. Pronto. E o problema do Shimano não são os trabalhadores do Shimano. Nunca foram. Bruno, então, ficamos por aqui hoje? Ok. Depois de dia 10 vamos ter novidades. Já vi que sim. Mas Espero que sim. dia 10 é Quinta-feira. quinta-feira, próxima quinta-feira. Ok. Tá. Bom dia. Então. Obrigado. Obrigado.